Bom dia, seja bem-vindo ao programa Ciência e Movimento. Hoje, no destaque, a entrevista com o vereador, a segunda parte, né, com a entrevista do vereador Pierre de Moraes. Estamos conversando sobre a Lei Orgânica de Nova Friburgo, uma lei inovadora. Fique com a gente volta já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento para a segunda parte da entrevista com o vereador Pierre de Moraes, vereador de Nova Friburgo, na nossa pauta, a Lei Orgânica de Nova Friburgo, uma lei inovadora. Vereador, a gente estava comentando aqui já no primeiro programa, a gente encerrou o primeiro programa falando de 3 eixos que compõem assim, linhas estratégicas a Lei Orgânica de Nova Friburgo, que foi o plano diretor da cidade, o Sistema Municipal de Inovação... De Informação. E o terceiro eixo era o... É o Instituto. É o Instituto, né? Exato, que a gente até comentar agora. Né? Então, vamos explicar melhor esses 3 eixos e queria que desse um destaque depois, obviamente, para o Instituto e para essa questão do Código de Inovação. Né? Então, explicar para o nosso telespectador esses 3 eixos que compõem a Lei Orgânica de Nova Friburgo. Perfeito. É muito importante isso. Além desses 3 eixos, Márcio, a Lei Orgânica ela tem um pilar de transparência e combate à corrupção. Ela tem um pilar organizacional dos poderes. Ela tem um pilar da estrutura da cidade, que é esse que a gente vai tratar. E ela tem um pilar das políticas públicas. Então, ela trabalha aí com 4 pilares muito bem consubstanciados, né, dentro da noção espacial. Nessa questão desses 3 eixos, que praticamente abrem a política pública da cidade, o livro 4º, nós temos o plano diretor participativo, à luz de todas as alterações que o Estatuto das Cidades recebeu ao longo desses anos, desde a sua edição no início do século. Então, há todo um processo de atualização dessa legislação na lei orgânica, inclusive da questão do espaço aéreo, a questão da outorga onerosa do direito de construir, que isso veio com um trabalho dentro do Estatuto das Cidades, e a lei orgânica aponta para isso, são os estudos novos, inclusive, nas cidades, é a ocupação do espaço aéreo. Depois nós temos o quê? O INPUR, que é o Instituto de Planejamento Urbano e Rural. Há algo interessante nisso. A cidade de Nova Friburgo já tinha uma previsão de criação desse INPUR, de modo muito genérico, na lei que estabeleceu o uso de solo. Isso em 1989. Todavia, não houve regulamentação. O INPUR ficou ali hibernando. Dentro da lei. Dentro da lei do uso do solo. Quando veio o debate da lei orgânica, houve algo muito curioso. Eu fui também a alguns espaços públicos, dentre os quais a Secretaria de Meio Ambiente,
para tratar do capítulo de meio ambiente, para que eles pudessem olhar, opinar, avaliar, criticar, porque eram técnicos. E foi tão curioso quando eu apresentei na tela do computador o artigo do Instituto de Planejamento Urbano e Rural. Um geólogo olhou e ficou paralisado. E eu fiquei assim, ué, tem um problema? Ele disse assim, mas vão aprovar isso aí? Uhum. Eu falei assim, mas por quê? Por que não aprovariam, né? Porque se aprovar, vai acabar com o uso de politicagem na secretaria. Uhum. Olha que coisa curiosa, e vai se atender à questão técnica. É isso mesmo. E é uma das faxinas que a lei orgânica vem trazer. Ela tem que acabar com a politicagem na administração pública. Dentro da administração pública tem que haver uma execução profissional. Eu até falo, político profissional não é bom, mas enquanto estiver no exercício da função pública, haja profissionalmente. Uhum. Naquilo que faz. Uhum. É uma diferença de conceito totalmente, né, voltada para o bem da sociedade. Então, o IPUR, ele pressupõe o quê? Pensar a cidade agora e depois. Não apenas no PPA, que é um plano plurianual de 4 anos, mas pensar a cidade daqui 10, 15, 20 anos. Projetar a cidade e o meio rural. Pensar sobre ele à luz do plano diretor. Agora, o prefeito que assume, ele vai seguir esse plano do IPUR? Ele vai ter que seguir aquilo que o Instituto planejar para o futuro da cidade. O prefeito, obrigatoriamente, vai ter que seguir aquele plano. Sim, até porque tem uma autonomia desse IPUR. Né? Na verdade, já existe um anteprojeto de lei, porque o Ministério Público Federal, né, o procurador federal, doutor João Vila do Mil, em relação à Praça Getúlio Vargas, que é uma praça de patrimônio, Jardim de Glaziú, projeto de Glaziú, entrou em debate na cidade por conta da questão dos eucaliptos. Então, o IPHAN também entrou nesse cenário e o Ministério Público observou o quê? O Instituto como um instrumento técnico para cuidar dos parques e jardins da cidade. Para preservar, tecnicamente, o patrimônio histórico da cidade. E aí promoveu um termo de ajustamento de conduta junto ao município, de modo que o município se comprometesse em enviar ao Poder Legislativo, ainda nesta legislatura, um projeto de lei criando um Instituto de Planejamento Urbano e Rural. Então, isso é um nascedouro com uma ação do Ministério Público Federal essencial, de grande importância e acuidade, né, de visão do Ministério Público para essa questão da sociedade. São quando os órgãos entendem, e houve essa geração durante a lei orgânica, porque nós conversamos com o Ministério Público, nós levamos a legislação ao Ministério Público, nós fizemos questão que o MP tomasse conhecimento da lei orgânica, como está agora atuando sobre ela, inclusive em fiscalização, e dentro dos conceitos de mudança que a legislação está apontando para impor ao Poder Executivo o cumprimento da lei, como é função constitucional do Ministério Público, que é fiscal da lei. Então, hoje, em Nova Friburgo, está em processo gestacional a legislação do INPUR, que é esse Instituto de Planejamento Urbano e Rural da cidade, onde a parte da geomática da Secretaria de Meio Ambiente, que é uma área técnica, será migrado para o IPUR. A base de recurso do IPUR vai vir do ICMS verde, do repasse de ICMS verde, que hoje na cidade está na ordem de 5 milhões de reais. É lógico que não é todo o recurso que vai para o IPUR, é um processo progressivo desse recurso, como está posto no projeto. Então, isso está caminhando na cidade com o apoio do Ministério Público Federal nesse âmbito. E o terceiro eixo... Antes de entrar no terceiro eixo, existe outra cidade no estado do Rio de Janeiro que você conheça que tem um instituto para planejar a cidade? Não. Nós temos órgãos, por exemplo, o Rio de Janeiro tem para situações de tragédia, que é a GeoRio,
que tem algumas intervenções. Agora, pensar a cidade, né, de meio que seja uma cidade que produza, que tenha uma infraestrutura necessária para o seu desenvolvimento, né, de modo sustentável, que é outra palavra-chave da lei orgânica, que haja uma sustentabilidade de crescimento no âmbito rural e no âmbito urbano, isso eu não conheço. Então, Nova Friburgo, nesse ponto, sai à frente no estado do Rio de Janeiro e, no Brasil, se junta a outras poucas cidades que também têm esse tipo de pensamento fundamental na questão do planejamento estratégico do município. Bom, vamos deixar a questão do terceiro eixo, que é o Sistema Municipal de Inovação e o Código de Inovação da Cidade, Ciência e Tecnologia, para o nosso, para depois do intervalo, tá ok? Ok. Então vamos fazer um breve intervalo e voltamos já. Não perca tempo! Assine já a Tribuna de Petrópolis. Informação todos os dias na porta da sua casa ou escritório. Vantagens exclusivas no maior classificados da região. Promoções especiais para você que é assinante. Ligue agora, 2244-2408. Tribuna de Petrópolis. TGTec Soluções em Áudio e Vídeo. Trabalhamos com eletrônica, elétrica e informática, microfones, mesa de som, câmeras e cabos em geral e muito mais. Telefone 98802-7146. TGTec é serviço e garantia de excelência. Fique por dentro da programação da Rede Petrópolis. Você também pode ver os nossos programas no aplicativo RPT Play. Baixe grátis e assista quando quiser, onde quiser. Doutora Aline Matos, osteopata fisioterapeuta, formada pela Escola de Osteopatia de Madrid, EON. Preparou o espaço pensando em proporcionar a você qualidade de vida e bem-estar, com a osteopatia que trata a causa do seu problema na raiz, reduzindo e até eliminando suas dores. O espaço também conta com o apoio de profissionais da área de estética, com tratamentos faciais e corporais. Venha nos fazer uma visita e conhecer nossos serviços. Telefone 3302-1250. A Academia Move Concept fica na Avenida Getúlio Vargas, número 610, Quitandinha. Curta nossa página no Facebook, Espaço Aline Matos, e acompanhe nossas postagens. Estamos de volta com o programa Ciência e Movimento, na segunda parte da entrevista com o vereador Pierre de Moraes, na nossa pauta, a Lei Orgânica de Nova Friburgo, uma lei inovadora. Bom, estava falando aqui dos 3 pilares, vereador, e aí ficou o último pilar faltando, que era a questão do Sistema Municipal de Inovação e essa questão do Código de Ciência, Tecnologia e Inovação que a cidade está desenvolvendo. Queria que então você explicasse um pouco sobre isso. Pois bem, aí nós vimos o primeiro eixo, que foi o plano diretor, segundo eixo, que é o Instituto de Planejamento Urbano e Rural, e o terceiro eixo é o Sistema de Informações do município, que é o chamado SIM. Esse SIM, esse Sistema de Informação, ele congrega todos os dados municipais. Todos os dados relacionais, extramunicipais de interesse do município. Só destacando, isso está dentro da lei orgânica. Dentro da lei orgânica. A lei orgânica está apontando isso. Que o município tem que ser, à luz do século XXI, um município pautado no conhecimento. Conhecimento se dá na correlação e associação de informações de modo lógico, resolutivo. Isso é a questão do conhecimento prático, pragmático. Não pragmatismo, mas pragmático, que tem que ser a legislação. E dentro ali há um casamento, porque fala-se da questão dos dados abertos, com o portal de dados abertos, que tem que estar linkado ao portal de dados abertos no Brasil, ou seja, uma integração da cidade com o todo nacional, numa concepção holística de que uma cidade pode interferir no todo nacional pelo seu exemplo positivo ou pelo seu exemplo negativo. Então, como é que a gente interfere nisso como luz para outras cidades também, naquilo que temos de bom? E isso combina com o capítulo de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um capítulo específico da Lei Orgânica, que se inicia no artigo 419 dela, que está dentro
de um âmbito de desenvolvimento econômico, dentro de um título que fala desenvolvimento econômico da cidade, porque a gente entende que o desenvolvimento da cidade econômica passa por eixos que envolvam a inovação, que é palavra e conceito-chave em qualquer cidade hoje. E isso casa com o artigo 303, que é o conceito de Smart City. O conceito desse capítulo tão interessante que fala em acupuntura urbana, no artigo 306. Olha que coisa interessante. A lei fala em acupuntura urbana. Fala em remodelagem urbana pontual. Então, isso casa lá no processo de inovação, porque dentro do capítulo de inovação, fala exatamente da integração que a cidade deve ter com os meios de inovação e com o conhecimento. Daí essa noção necessária de integração regional, que a lei prevê, né, uma área, uma zona de desenvolvimento tecnológico, de parceria com os municípios da região serrana, inclusive aqui com Petrópolis. A lei aponta sobre isso. E a criação de quê? De um conselho municipal, de uma política pública de inovação, que está agora nascendo mediante a formulação de um código. Ou seja, entendeu-se, através de um grupo da sociedade, né, que é o Inova Free, muito interessante, um grupo que tem, inclusive, WhatsApp, é um grupo de WhatsApp, em que as pessoas participam, interagem, trocam informações, reúnem-se, e dentro de um sumo desse grupo, juntamente com uma participação legislativa, inclusive do meu gabinete, nós conseguimos compilar um anteprojeto de lei que está agora sob análise do Poder Executivo, aberto à consulta popular, inclusive. Já divulguei hoje no Facebook do programa. Olha tá que lá. importante, está aberto, o texto está aberto, e exatamente numa ideia de que, em vez de se trabalhar uma série de legislações que tratem de ciência, tecnologia e inovação, entendeu-se pela compilação em um código, reunindo essas temáticas, de modo a criar um processo de unidade, interrelação e, ao mesmo, proteção da política pública. Isso que eu queria discutir também, porque aqui na cidade a gente fez uma lei, né? E aí eu queria que você explicasse para o telespectador qual a diferença de fazer uma lei e de se fazer um código, né? O que acontece? Primeiro de mais interessante na nossa lei orgânica, essa lei de inovação, ela nasce por força e direcionamento da lei-mãe, que é a lei orgânica municipal. Então, isso é muito importante que ela ganhe força, porque ela entra numa noção de complementariedade do que a lei orgânica estipula. Então, ela tem uma raiz forte pautada na lei-mãe. Segundo ponto, lei e código. As leis têm uma autonomia, elas são únicas. Então, eu pego um tema e trabalho numa lei. O que é um código? O código é como se eu pegasse uma série de leis com correlações temáticas, reunisse essas leis, integrasse de modo a sua interseção e colocasse tudo num texto único. Então, ela cria um código. O código é um conjunto de leis consolidado numa lei maior. Então, o que o regimento interno da Câmara, que também é novo, a Câmara de Vereadores dessa legislatura, ela promoveu uma inovação do regimento interno, foi a primeira mudança interna corporis, e depois a lei orgânica. Então, a Câmara mudou de dentro para fora a cidade. Então, o que acontece? Dentro do regimento legislativo, há toda uma regulação de proteção de códigos. Os códigos não podem ser aprovados a toque de caixa. Não podem ser aprovados sem um número mínimo de audiências públicas, qualquer alteração, ou seja, a sociedade deve participar. Então, uma vez que se pretende proteger a legislação, dentro do espírito que ela está nascendo, mediante audiências públicas, participação, inclusive colaboração sua, colaboração aqui de Petrópolis, fundamental na constituição dessa lei de inovação, a gente vai ter uma legislação muito boa, muito bem compilada e muito completa para os dias de hoje. E toda alteração que ela venha sofrer será pautada também com conhecimento, com embasamento, para ser uma lei sólida e aplicável.
E o que então esse código vai conter em termos de estrutura legal? O que vocês estão imaginando? O código, primeira coisa, ele tem que garantir a participação da sociedade. Então, a lei orgânica aponta a criação do conselho. O código Conselho já Municipal traz de a Inovação. regulação do conselho. Ok. Né? Os dados abertos, o SIM, o Sistema de Informação do Município. Os dados abertos, as regulações da Organização das Nações Unidas para 2030, no entendimento das ODS. Ou seja, nós temos aí uma cidade pautada na mudança, nas smart cities, ou seja, uma cidade inteligente. A dimensão das incubadoras públicas, que tem que se ter no redimensionamento da cidade para ter produção de conhecimento. Uma política de estímulo também às ações de inovação, atrair os setores diversos para produzir conhecimento, sobretudo através de startups. A lei orgânica aponta isso, inclusive dentro do seu processo constitutivo do micro e pequeno empresário. A lei orgânica fala do estímulo às startups. A lei orgânica fala do estímulo a coworking, espaços de interação de empresas trocando informação no mesmo espaço, daí os coworkings. Ou seja, tudo isso como forma de trazer uma inovação, não tão somente, como digo, na questão tecnológica e informacional, mas na forma de envolver a sociedade para a construção de uma cidade inteligente em totum, seja no comportamento, seja no seu funcionamento. Uma coisa que eu tenho... Ontem mesmo estava conversando sobre isso, que a gente tem falar de inovação, aqui no Rio de Janeiro em particular, aí faz um evento de hackathon, faz evento disso, faz evento daquilo, e eu sempre digo... É claro, é sempre bom fomentar essa cultura, mas o poder público tem que estruturar esse processo, tem que criar alguns balizamentos, tem que criar uma infra legal, estrutural, para que essa inovação possa acontecer dentro da sociedade de uma forma mais rápida, mais ágil, mais ligeira, né? E tem muitas cidades aí que às vezes andam para esse lado de cidades inteligentes só instalando tecnologia. Né? O que eu também acho complicado, porque antes de você instalar uma tecnologia, você tem que pensar a cidade, né? Como sendo uma cidade inteligente, aí você entra com a tecnologia, potencializando essa cidade. E pelo que eu estou vendo, vocês estão exatamente pensando essa cidade. Né? Quer dizer, tendo como origem a lei orgânica, que já apontava a questão das cidades inteligentes, está lá na Smart City, até no texto. Artigo 303. E agora derivando aí justamente para essa questão da ciência, tecnologia e inovação, e isso eu acho um ponto não relevante, não pela ciência, tecnologia e inovação, mas pelos resultados que a ciência, tecnologia e inovação pode trazer para o bem-estar da sociedade e para o desenvolvimento econômico local. É por aí? A sua colocação é perfeita e é o espírito da legislação. A gente não pode pensar que cidade inteligente é apenas uma cidade com equipamentos tecnológicos. A cidade inteligente é essa que pega os eventos de tecnologia e inovação, integra-os dentro de uma linha de aplicabilidade na sociedade. Como é que um determinado evento de inovação traz uma contrapartida social de aplicação para o desenvolvimento estruturado de uma cidade? Como que ela encaixa nesse bloco de um verdadeiro Lego que vai se combinando e formando um mosaico de elementos de inovação que integram depois um painel. O grande problema é que hoje a gente tem eventos isolados que não constituem depois um painel. Eles ficam desconectados e perdem a sua essencialidade. Então, passa no tempo. O poder público tem que gerar essa cadeia, essa rede e transformar isso em forma de melhoria de pensamento da cidade. Então, uma cidade inteligente passa por uma mudança de comportamento. E, como bem disse, a tecnologia ela é um meio de potencialização desse pensamento. E aí você casa tradição com inovação. Porque antes você tem a valorização do seu povo, das suas raízes, dos seus valores. A tecnologia é um elemento de potencialização para inovar a leitura e a praticidade desse processo.
Vereador Pierre, obrigado pela sua entrevista, pelas 2 entrevistas, parte 1 e parte 2. Né? Sucesso lá para vocês. Eu sou um admirador da cidade de Nova Friburgo. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Sucesso e que a gente vai fazer outras pautas ao longo do caminho. Muito obrigado. Márcio, muito obrigado. Eu quero agradecer, sobretudo, ao telespectador petropolitano. Muito obrigado por receber em sua casa. Nova Friburgo está lá de braços abertos para todos vocês. E, Márcio, agradecer imensamente essa oportunidade ímpar, ao mesmo tempo plural de ideias e, ao mesmo tempo, uma honra e um prestígio imenso poder estar aqui no programa Ciência em Movimento, falando à população de Petrópolis e, quem sabe, futuramente, no futuro próximo, trazendo uma correlação entre essas cidades que são co-irmãs. Muito obrigado. Até a próxima, então. Né? Obrigado. Estamos encerrando o programa Ciência em Movimento. Você sabe, ao vivo toda terça-feira às 10 da manhã, com reprise aos sábados às 22h30. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Um forte abraço. Tchau.